partir de agora, está entrando no ar Escola Brasil. O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente. Escola Brasil. Alô, alô, Brasil! Salve, simpatia! Caprichou no alô, hein, Sandra? Viu? Você notou, Cadu? Pois é. É que às vezes me dá vontade de falar assim, ó. Alô, Brasil! A plenos pulmões, assim, porque eu tenho um desejo, sabia? Eu queria que pessoas com dificuldades auditivas também pudessem nos ouvir. Hoje eu mando meu abraço e o meu carinho a todas as pessoas que têm ou convivem com alguém que tenha surdez. Olha, bonito você tocar nesse assunto, viu, Sandra? Na verdade, a gente já tem visto na televisão alguns comerciais e programas que colocam uma pessoa traduzindo o que está sendo dito para a linguagem dos sinais, né, dos gestos, bem no canto da tela. Pois é. Nós no rádio já não temos a imagem, só a palavra falada. Então, fiquei pensando assim, ó. Como fazer, né, com que o Escola Brasil também chegue às pessoas com surdez? Pois é, você chegou a uma resposta? Por causa da pauta do programa de hoje. Nós vamos apresentar uma matéria sobre como ensinar os alunos com dificuldade auditiva. Existem até leis para garantir a inclusão dos estudantes surdos na escola regular. Matei a charada. O importante é repercutir a informação. Quem ouve, traduz em gestos e atitudes junto a quem não pode ouvir, e aí tá formada uma grande rede de comunicação. Pronto, e eu conto com você, querido ouvinte, para chegar ao nosso não ouvinte. Pois é, hoje nós vamos dar dicas de como falar com as crianças, o que se deve, o que não se deve dizer. E tem ainda o matuto e informações importantes para você. O Escola Brasil volta depois do intervalo. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um mobile em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o mobile com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança. Escola Brasil. Imagine um tipo de surdez leve. Tente escutar o que eu vou dizer agora, ó. O atendimento educacional a crianças surdas é um grande desafio. A minha voz ficou baixa, não ficou? É assim que escuta uma pessoa que tem surdez leve. Agora imagine uma surdez moderada e tente me escutar, ó. O atendimento educacional a crianças surdas é um grande desafio, mas existem caminhos para superar essa dificuldade. A minha voz ficou mais baixa, não foi? Então, pense que existem pessoas que escutam menos ainda do que isso, e também aquelas que não escutam nada. Pois é, e agora tente se colocar no lugar desse aluno dentro de uma sala de aula em que as pessoas estão falando. A pergunta é: como exigir que esse estudante aprenda alguma coisa se está faltando para ele o básico, que é a comunicação? Se você pensou em leitura labial como uma solução, é uma das alternativas. O problema é que para o surdo ler os lábios, ele precisa ter tanta atenção que no fim acaba sendo muito cansativo. Bem, nós conversamos sobre esse assunto com uma especialista em educação de surdos. O nome dela é Edeilce Buzar. Vamos ouvir o que ela diz sobre a comunicação entre pessoas surdas. Quando a pessoa tem somente surdez, ela não ouve igual as demais pessoas. Então, a diferença dos surdos para os ouvintes é uma diferença linguística. Eles falam uma língua diferente da dos ouvintes. Então, ele utiliza a visão, as mãos, expressão corporal, expressão facial para se comunicar. Bem, se os surdos, como nós ouvimos aí, utilizam gestos para se comunicar, então resolver esse problema não é difícil. Basta que um ouvinte, alguém que ouça, também se comunique por meio de gestos, de sinais, para traduzir o que foi dito. É por isso que uma lei já obriga todas as escolas onde existem estudantes surdos a terem intérpretes de língua de sinais. É como se fossem tradutores. É o que podemos chamar de educação inclusiva. Mas educação inclusiva é um conceito que se transforma em atitude social e cultural.
E isso não pode ser mudado com um decreto. Mas às vezes é preciso ajudar as pessoas a modificarem sua cultura, seu modo de agir. Quer um exemplo? Há alguns anos ninguém usava cinto de segurança, né? Até que surgiu uma lei obrigando o uso e dizendo que quem estivesse sem cinto seria multado. E hoje todo mundo põe o cinto de segurança sem nem lembrar da multa. A mesma coisa vai acontecer com as escolas, que terão intérpretes de língua de sinais. A professora Edeilce Buzar nos falou também sobre o que essa mudança vai representar na vida das pessoas. Então, é uma mudança muito grande que foi fruto de uma reivindicação das comunidades surdas, das associações, das federações e também parceria com o Ministério da Educação para que essa língua fosse oficializada. A partir do momento que ela foi oficializada, muitas coisas modificaram. Todos os conhecimentos, eles devem ser passados primeiro em língua de sinais. Ninguém está perdendo de vista a importância da língua portuguesa, que é a língua do país onde o surdo mora. Mas ela é vista como uma língua, uma segunda língua, uma língua instrumental. Não primeira língua, como a língua de sinais. É bom lembrar que essas mudanças já estão ocorrendo há mais de um ano. Tanto o governo federal quanto os governos estaduais e municipais têm responsabilidade na educação de surdos. O Ministério da Educação tem diversos programas para esclarecer e auxiliar as escolas. Atenção então, professores, diretores e pais de alunos com surdez. Informem-se na Secretaria de Educação da sua cidade ou telefone para o MEC no número 0800 61 61 61. Repetindo, o telefone do MEC, que é de graça, hein? 0800 61 61 61. E em breve a gente volta a falar sobre educação de surdos. Fique ligado. Criança que trabalha não tem tempo pra estudar. Criança vai pra escola e não tem que trabalhar. Criança, o lugar da criança é na escola. É na escola. Trabalho não. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Você que está nos ouvindo aí do outro lado, sabia que trabalho infantil é crime? Pois é, gente, tá lá escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a lei, no Brasil, a idade mínima para trabalhar é ter de 16 anos, hein? A menos que seja na condição de aprendiz, porque aí, nesse caso, a criança pode começar a aprender um ofício a partir dos 14 anos. Mas mesmo assim, existem aproximadamente 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos trabalhando no nosso país. São meninos e meninas que têm a sua mão de obra explorada, em situação de total ilegalidade, trabalhando nas ruas, nas carvoarias, em casas de família. Já imaginou essas crianças fazendo um serviço pesado que prejudica a saúde enquanto deveriam estudar, brincar? Pois é, a gente não pode continuar aceitando que o direito dessas crianças seja desrespeitado assim. Por isso, se você souber de algum caso de exploração de trabalho infantil ou de casos de desrespeito aos direitos das crianças, por favor, denuncie. Isso, procure o Conselho Tutelar da Criança ou a Vara da Infância e da Juventude da sua cidade. Faça a sua parte e ajude a melhorar a vida das nossas crianças. Banho de rio, banho de mar, pulancela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Giz, metiolate, band-aid, sabão. Tênis, cadarço, almofada, colchão. Quebra-cabeça, boneca, peteca. Botão, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, piano, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, merenda, traião, banho de rio, banho de mar, pulação, tombou, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, tudo outra vez. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, serena, traião.
Beleza, você ouviu a dupla Palavra Cantada, interpretando a música Criança Não Trabalha, de Arnaldo Antunes e Paulo Tatti. Atenção, pais, professores e tios. Depois do intervalo nós vamos conversar sobre o que se deve e o que não se deve falar às crianças e como e quando falar. É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta. Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto? Olá, Emanuele. Por que você gosta tanto do rádio? Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e através dele a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária. Rádio pela Infância, ANDI e UNICEF, pelas novas ondas do rádio no Brasil. Sai daqui, moleque! Na loucura do dia a dia, muitos pais, professores e adultos em geral acabam perdendo a paciência na hora de chamar a atenção de uma criança. E é exatamente aí que mora o perigo. Sem paciência, os adultos não prestam atenção às palavras e acabam dizendo que não devem. Como, por exemplo, você é uma criança muito má. Você é muito mole, é um preguiçoso. Você nunca vai ser nada na vida. Ou ainda, você deveria ser igual ao seu irmão. Quando isso acontece uma vez ou outra, não chega a ser um problema. Mas se esse tipo de frase está virando rotina na educação da criança, então cuidado. De acordo com os especialistas, esse tipo de acusação não ajuda a resolver o problema. Pior, isso leva a uma generalização que acaba confundindo a criança. E aí, a criança passa a achar que ela é o problema. Para ajudar você a melhorar a comunicação com a criançada, nós entrevistamos a psicóloga Eliane Pisani. Oi, doutora Eliane, tudo bem? Oi, tudo bem. Muito bem. Doutora Eliane, vamos usar um exemplo para deixar mais clara essa coisa da generalização, né? Vamos imaginar assim a seguinte situação. Uma criança que não consegue acordar cedo, aí o adulto chama essa criança de preguiçosa. O que acontece? Se essa criança, por ainda não ter padrões sociais, críticas para poder entender essa palavra como apenas específico daquele momento, ela acaba generalizando, prejudicando a sua autoimagem, porque ela vai acreditar que ela é um vagabundo, que ela é uma criança mole, que ela é uma criança burra como um todo. E isso não é verdade, porque ela é ruim para acordar de manhã, mas ela pode não ser ruim para fazer 1000 atividades durante o dia. Doutora Eliane, os especialistas dizem que uma criança educada com muitas críticas e ameaças pode construir uma imagem errada de si mesma e ter problemas aí com a autoestima. Ou seja, a criança passa a não gostar dela mesma. Que tipo de adulto essa criança vai se tornar? Ela vai ser um adulto com problemas sérios de sociabilidade, com problemas sérios de acreditar que ela pode fazer a diferença. Mais um tipo passivo que aceita as coisas como são e que não reage, porque ela acredita naquilo que incutiram na cabeça dela. É como se fosse fazendo durante toda a fase de desenvolvimento uma lavagem cerebral. Então ela vive tanto aquilo que ela acaba acreditando só naquilo. É esse o pior que pode acontecer para o futuro adulto. Muito bem. E qual é o conselho que a senhora pode dar aos adultos que educam? Podem ser os pais ou professores? Boa educação se constrói com o elogio, porque a tendência do que se entende por educação é mostrar o erro. E isso não está educando, está pontuando as deficiências. Então, o elogio, ele sempre constrói mais e se educa mais. Mas aí não corre o risco de criar pequenos ditadores dentro de casa que só estão prontos para o elogio? Não, eles têm que elogiar coisas positivas, né? Isso não significa que o pai não vai criticar aquilo que ele tem que melhorar. Sim. Tem que ter o bom senso. O pai não pode criar a educação só no elogio, porque senão a criança vai achar que ele é perfeito em tudo. E isso é um erro, porque ninguém é perfeito em tudo e ninguém é ruim em tudo. Todos nós temos o bom e o ruim dentro de nós. E a criança tem que ter essa noção também.
Muito bem, nós conversamos com a psicóloga e psicopedagoga Eliana Pisani, que explicou pra gente a importância do elogio na educação das crianças. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, doutora Eliane. Obrigada a vocês e eu espero poder ajudar cada vez mais. Muito obrigado. Bom, se você se interessou por esse assunto e quer saber mais, uma dica é o livro Pais Educativos, da psicóloga Eliane Pisani, publicado pela editora Saraiva. Só um instantinho que eu vou repetir então para você anotar. Olha, o nome do livro é Pais Educativos, da editora Saraiva. Calma, Chumbinho, calma, menino. Não precisa chorar, não. Toma aqui a sua mamadeira. É mamadeirazinha aqui, ó, de leite. Aqui, ó. Fica ali tomando o seu leitinho ali no cantinho ali, ó. Daqui um cadinho eu vou levar você lá pra fazenda do compadre. Ai, Matuto, que bonitinho. Olha que coisa linda esse cachorrinho. Ah, não, eu quero ele pra mim. Tomando mamadeira? Se você quiser, eu deixo até você brincar com ele um cadinho, viu, Sandrinha? Mas, ó, dar ele pra você eu não posso de jeito nenhum. Eu já prometi ele pro Juquinha Xambó. É o sobrinho do compadre Taintão. Ai, que pena, ele é tão bonitinho. É bonito, você achou bonitinho isso? Muito fofo. Então, aproveitando com o nome do seu compadre, então Taintão. Ô, Matuto, esse Juquinha Xambó, ele vai saber cuidar desse cachorrinho, menino? Você sabe que animal de estimação não é brinquedo, né? Verdade. Você cansa de brincar assim, deixa num canto que ele fica lá numa boa, igual boneco. É verdade. Cachorrinho de Cadu, eu sei, viu, Cadu? É por isso que antes de entregar o Chumbim, eu vou ter uma prosa com o Juquinha, né? E com o compadre também, né? Vai levar um contrato, né? Mais ou menos nesse naipe aí, viu, Sandrinha? Eles vão ter que me garantir que o Chumbim vai ser bem tratado, viu, Cadu? Porque tem muita gente por aí que acha que animal de estimação é só brincar, né? Só se divertir com ele. Mas tem que cuidar do bichinho direitinho também. Isso é verdade. Aliás, animal de estimação é responsabilidade, né, Sandrinha? Um animal precisa de cuidados, né? E os donos você tem que ser responsável por ele também. Claro, e essa responsabilidade deve ser orientada e estimulada pelos adultos. Aliás, por falar nisso, né? Tem algumas coisas que a criança pode fazer para ajudar a cuidar bem do animal de estimação. Ela pode ficar responsável, por exemplo, de limpar o lugar onde o animalzinho dorme, dar comida, fazer um carinho. Isso mesmo, hein? E as crianças maiorzinhas, viu, com mais assim de 5 anos de idade, pode também passear com os bichinhos, dar banho neles. Mas você sabe que conviver com animal de estimação é muito bom, né? A criança fica mais responsável, mais afetuosa, mais sociável. Mais sociável mesmo. Só que para que esse convívio seja harmonioso, a gente tem que tomar alguns cuidados importantes, viu, Gador? Tem mesmo. Sandrinha, as crianças, às vezes, sem querer, brincando mesmo, acaba apertando e até batendo nos bichinhos. Não é, menino? Isso pode machucar não só o animal, mas também a própria criança. O gato pode reagir e, arranhar. Ou o cachorro pode morder. Pois é, e o bicho também pode estar com dor de dente, né? Não quer que fique mexendo com ele o tempo todo. Exatamente. O adulto tem que estar atento, tem que conversar com as crianças sobre como tratar o animalzinho, né? Explicar o que o animal gosta, o que pode machucar o bichinho. Maltratar o animal, nem pensar, hein? O convívio tem que ser com respeito e harmonia. Olha, eu vou te contar uma coisa. Antes de escolher um bichinho pra criar, gente, vocês pensam primeiro onde é que esse animal vai ficar, né? Qual o espaço que ele vai precisar, que ele precisa, quantas vezes você vai ter de passear com ele. Além disso, não pode descuidar da saúde, de prevenir as doenças nos animais, principalmente as zoonoses, as doenças que passam dos animais para nós, humanos. Tem gente que pensa, Sandrinha, que é só pendurar uma fitinha vermelha no cachorro, fazer um lacinho, né? Fazer um lacinho e ele já tá lá protegido, lá, imune, aí, de jeito nenhum, aí. Gente, os animais adultos devem ir ao veterinário pelo menos uma vez por ano, viu? Para renovar as vacinas. E tem sempre as campanhas de vacinação do governo também, verdade. Né? No caso de crianças convivendo assim com animais, viu? Isso é muito importante, porque elas estão sempre brincando com os bichinhos. Abraços e beija eles, né? Tem que tomar cuidado com o negócio de tomar também vermífugo, né? Isso. Pode passar, se o animal estiver doente, a criança também pode ficar. Com certeza. Agora, animal de estimação, gente, é responsabilidade. Claro. E amor, confiança e respeito, essas são as 3 palavras mágicas para que tudo corra bem entre você e o bicho de estimação. Muito bem. Chumbim, vem cá, Chumbim. Ele tá meio chorando. Vem cá, Chumbim, menino. Você já acabou com o leite todo, filho? Acho que ele quer mais. Olha que bonitinho, olha que gracinha.
Agora vocês vão me dar licença que eu vou levar ele lá pro Juquinha, viu? Tá Antes certo. que eu tô já me apegando a ele, viu, Cador? Eu tô achando que eu tô pegando um amor afetuoso com esse menininho, mas ó, eu tô de cara de ficar com ele. Eu vou levar ele logo, senão eu vou acabar ficando com ele pra mim. Acabar ficando com ele. Tchau pra você, gente! Tchau, Matuto. Tá, e ó, não vai esquecer de explicar as responsabilidades que o Juquinha vai ter com o chumbinho, hein? Ah, com certeza. Vamos pro intervalo rapidinho, depois a gente responde as cartas dos ouvintes. Eu tenho direito de brincar. Tá escrito no estatuto. O trabalho prejudica a criança, podendo causar sérios prejuízos ao seu desenvolvimento. A criança não pode abandonar a escola e as brincadeiras da infância para ir trabalhar. O trabalho ainda pode ser perigoso e causar doenças ou mutilações, o que afeta na vida adulta. Escola Brasil. Hora da leitura. Hora da leitura. Antes de ler as cartas dos ouvintes, nós temos a dica de um livro muito bacana pra você ler. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Você conhece a Chapeuzinho Vermelho, né? Mas já ouviu falar na historinha da Chapeuzinho Amarelo? Não? Ah, então deixa que eu conto pra você, ó. A Chapeuzinho Amarelo era uma menina que vivia assim, amarelada de medo. Tinha medo de tudo. Medo do trovão, medo de cobra, medo de minhoca. Pra você ter uma ideia, ela não tomava sol porque tinha medo da própria sombra. Um belo dia, a Chapeuzinho Amarelo deu de cara com o lobo. Ai, meu Deus, até me arrepiei só de pensar. Pobrezinha. Ficou curioso pra saber como é que termina essa história? Então procure o livro Chapeuzinho Amarelo, aí na sua escola. É um livro escrito pelo Chico Buarque e ilustrado pelo Ziraldo, autor do Menino Maluquinho. Pois é, e ele foi distribuído pelo programa Biblioteca da Escola do Ministério da Educação para a rede pública de ensino fundamental de todo o país. Eu garanto que você vai se surpreender, porque o fim da história da Chapeuzinho Amarelo é bem diferente do que acontece com a sua amiga de capuz vermelho. Conta, 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 conta logo. Bom, já que vocês insistem, vamos lá. Era uma vez. Era a Chapeuzinho Amarelo. Amarela de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. De todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá pra longe, do outro lado da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão, mas um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois, acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado. Ele gritou: "Sou o lobo!" Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: "Sou o lobo!" Chapeuzinho deu risada.
e ele berrou: eu sou um lobo! Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 eu sou um lobo. Lobo, eu sou um lobo, um lobo. Aí Chapeuzinho encheu e disse: para assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo de Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Era uma vez. Legal, né? A história Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque foi adaptada para o rádio pela jornalista Heloísa Darcanchi. Escola Brasil. Bem, moçada, o programa tá quase no fim. Hoje falamos sobre a inclusão do aluno com deficiência auditiva na escola regular. E também nós abordamos um tema muito legal, hein? Como conversar com as crianças sem grito nem ameaça e como o elogio sempre vale a pena. Se você ficou em dúvida sobre alguma coisa ou quer saber mais, escreva, que na medida do possível a gente responde aqui. Isso pode ser carta ou e-mail, tá? No fim do programa, nós sempre damos o endereço da nossa caixa postal. E o endereço do e-mail é facinho, é escolabrasil@escolabrasil.org.br. Obrigada pela audiência e tchau, pessoal! Tchau, tchau! Escola Brasil. Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.